Olá, tudo bem? Vou ensinar aqui como é que eu calculo as peças que eu faço, né? Os produtos que eu faço. Eu peguei até aqui um exemplo da máscara, né? De tecido com prega, com 2 pregas. E aí eu vou explicar como é que eu faço, levando em consideração o material que eu tenho disposto aqui, né? Que é tecido externo, tecido interno. Eu tenho um ferrinho aqui que segura no nariz e tem uns elásticos. Então, esse é o material que eu tô calculando hoje, tá? Nos próximos vídeos eu posso estar ensinando algumas peças, aí eu coloco lá no grupo do Facebook e assim não fica muito longo, né? A gente consegue tirar umas dúvidas bacanas. Então, aqui no meu caderno eu vou fazer o cálculo da máscara. Ignorem meu cachorro, gente. Ele resolve aparecer nos vídeos latindo com o cachorro do vizinho. Então aqui eu tenho o elástico. Eu costumo usar 23 centímetros de elástico. 2 vezes, né? Porque é cada orelha. E aí eu levo em consideração R$1 o metro, né? Quando o tecido custa, o elástico custa R$1. E aí, esse aqui eu já fiz a conta dele, mas eu tô dando só um exemplo, tá? Então, se custasse R$1, seria 23 centavos vezes 2, tá? Eu tô sem calculadora agora porque a calculadora que eu uso é do celular, mas assim, pra gente montar a conta, né? E aí eu tenho o ferrinho, né? Ajustável, né? Que é o do... Ui? Perdão, gente, que eu tô aprendendo de novo a escrever cursiva. Eu vou levar em consideração 10 centavos, porque eu compro um pacote com algumas unidades. Então, isso aqui, como é um cálculo só pra gente poder ter uma noção, vou colocar assim. E aí eu tenho o tecido. Se no caso da máscara, da sua máscara, você usa um tecido para cada acabamento, você faz esse cálculo separado. Nesse caso aqui, o tecido principal, que é a cor preta aqui, eu vou colocar aqui tecido principal ou externo, né, como você achar melhor usar. E aqui, tá vendo, eu uso sempre um tecido claro aqui. Então, eu vou colocar aqui como tecido de forro. O meu cálculo aqui vai ser o seguinte. O meu tecido externo, ele tem 19 centímetros por 15 centímetros. A mesma coisa o tecido de forro, porque eles são cortados em cima do molde. Então, essas são as medidas e os materiais que eu uso para fazer a máscara. Então, como é que eu monto esse cálculo aqui do tecido, né? Levando em consideração o seguinte, quando você vai comprar um tecido, né, vamos dizer o tricoline, ou o caso desse aqui que é um brim leve, normalmente ele tem um comprimento fixo, né? Quando você vai comprar, você pede sempre a altura do tecido. Você quer 50 centímetros, 1 metro, então você sempre leva em consideração a altura. Já o comprimento dele é fixo, né? Vai ser sempre o corte do fabricante, que é onde fica aquela auréola, né? Deixa eu pegar um pedacinho aqui para mostrar. Que é a auréola, né? Que é esse acabamento aqui e aqui, né? Essas duas partes que se encontram, né? Quando você precisa cortar o tecido. Eu já até tem um vídeo anterior que eu falei sobre isso. Esse aqui é o comprimento, isso aqui não muda. É de acordo com o fabricante mesmo. Já o que vai mudar é a altura do que você quer comprar. Então, vamos levar em consideração, eu tô pensando aqui num tecido com a estampa plana, ou no caso tecido liso. E eu tenho aqui 1,40, né? Vou pensar que eu tenho aqui 1,40, porque é o comprimento fixo do tecido. E aí eu tenho 19 centímetros por 15. E aí eu preciso cortar esse tecido. Se eu fosse colocar um tecido liso, nesse caso aqui, né? Que é isso aqui se aplica para plástico,
porque normalmente o plástico ele também tem 1,40 m. Mas isso, gente, é o seguinte, toda peça que você chegar para calcular, você venha com a notinha, né, ou com o preço que você comprou na loja anotado, pega a sua fita métrica e mede para saber quanto tem, tá? Eu gosto muito de fazer isso antes de sentar para fazer um cálculo de uma peça. Mas vamos lá, eu tenho 19 por 15. Eu já sei que aqui o meu tecido, porque eu medi, ele tem 1,40. Então, qual seria a melhor divisão para esse 1,40? 19 ou 15? Eu tenho que escolher. E eu acho que o 19 seria melhor, porque quando eu lavar o tecido, ele vai encolher um pouco, né? Pouca coisa, mas ele vai encolher. Então, eu acho que o 19 vai encaixar melhor aqui, para dividir. Então, o que eu vou fazer? A altura eu vou cortar com 15 centímetros. Então, aqui eu já vou anotar que a altura eu quero 15 centímetros. E eu vou dividir em partes iguais de 19 até chegar ao comprimento final, que é o comprimento do tecido que nós falamos antes, né? Que eu falei antes, que é 1,40 m. Então, aqui eu tenho 19, e aí eu vou cortando, ó. 19 centímetros. E aí eu sei, vou arredondar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Então, aqui eu tenho 7 partes iguais, que se encaixa, né, exatamente aqui dentro do 1,40. Vai sobrar um pouquinho, mas vai sobrar 7 centímetros, vai sobrar bem pouquinho aqui no final. Então, eu já sei que eu consigo 7 cortes de 19 centímetros de comprimento com uma altura de 15. Show! Como é que é feita a minha conta? Minha conta é o seguinte, 15 centímetros, eu sempre vou colocar 0,15 vezes o metro. Deixa eu até anotar aqui. Aqui é o metro dividido por partes iguais. Aqui é o corte da altura. Aqui é o preço do metro. Vamos dizer que o meu tecido custa R$20. Esse é um preço ilusório, tá? Vai depender muito de onde você tá comprando. Então, 15 centímetros de altura foi o que eu coloquei aqui no cálculo. Eu vou pegar a minha régua e vou medir 5, 10, 15 de altura e vou marcar no tecido, no comprimento todo, como se eu estivesse fazendo aqui, ó. Vou vir aqui ao tecido, aí eu vou vir com a régua e vou marcar, para depois eu poder cortar esses 15 de altura. E daqui pra cá eu vou marcando, ó, 19, 19, 19, e aí eu vou saber em quantas partes iguais eu tenho, quantas máscaras, no caso, eu vou estar fazendo aqui com cada corte desse tecido. Então, 15 centímetros, ponto 15 é a minha altura, vezes, tem que ser vezes, tá? Para essa conta dar certo. Vezes R$20, porque o metro desse tecido, ilusoriamente, é R$20. Quantas partes iguais eu consegui dividir? Lembra que eu falei aqui dos 19 e aqui também, né? Eu consigo dividir em quantas partes iguais para ficar certinho 1,40? Ah, Lívia, mas sobrou 7 centímetros. Vai entrar nesse cálculo aqui, tá? Então, eu consegui dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais. Então, dividido por 7 partes iguais, igual. Aqui eu vou ter o preço desse corte de tecido. Eu vou saber exatamente quanto custa 15 por 19. Um retângulo de 15 por 19, eu sei quanto custa, tá? Então, eu vou saber quanto custa essa parte externa da minha máscara. Então,
O que eu vou fazer? Nos próximos vídeos, eu sempre vou estar deixando um vídeo extra lá no grupo do Facebook, para você que não sabe fazer o cálculo da peça, e você vai conseguir fazer o cálculo da peça que eu vou estar ensinando. Dessa maneira você vai exercitar muito mais, você vai conseguir fazer esse cálculo bem mais fácil, tá ok? Então, muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário se te ajudou. Se precisa de alguma outra dúvida, dá um pulinho no grupo do Facebook, pode me pedir ajuda por lá, que eu sempre estou respondendo as meninas, tá bom? Tchau, até a próxima!